Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos, meus irmãos, no número 153 do Yucat, e a pergunta é a seguinte: por que cremos na ressurreição da carne? Então, por que nós cremos na ressurreição da carne, como nós rezamos lá no credo, né? E aí vai dizer assim: a palavra bíblica carne caracteriza o ser humano na sua fraqueza e mortalidade. Deus não considera, contudo, a carne humana como algo inferior. Em Jesus Cristo, Ele próprio assumiu a carne na encarnação para nos redimir. Deus redime não apenas o espírito do ser humano, Ele redime-o totalmente no corpo e na alma. Que maravilha, né, meus irmãos? Então, pensando aqui um pouco na realidade da carne, né? Nós temos a nossa carne, né? O nosso corpo, que nós sabemos que é um corpo frágil, né? Na condição em que nós vivemos, nesse mundo, a condição da nossa carne é uma condição frágil, né? Nós ficamos doentes, nós estamos expostos, né? A perigos que podem nos levar à morte. Nós temos uma carne frágil, né? Nós temos um corpo frágil. E não somente isso, mas pior do que isso, uma carne, um corpo inclinado ao pecado, né? Então, a fragilidade que nós trazemos em nós enquanto nós vivemos esse mundo. Somente que nós temos que entender, e até ao longo da história da igreja, muitas heresias surgiram pela falta de entendimento da realidade da carne. Por quê? Jesus, né? Ele é o verbo encarnado. Ele é o verbo manado. Então, o verbo de Deus se fez carne. Deus assumiu a condição humana, num corpo humano, de verdade, né? Existe uma carne verdadeira, ossos, sangue, ele tinha, né, tudo que nós temos, não é isso? Então, a partir do momento que Jesus assume a carne, ele mostra para nós que tudo que Deus fez é bom. Aquilo que nós fazemos com o nosso corpo é que nós, então, devemos escolher se vai ser algo bom, né? Entregar o nosso corpo para o bem do outro, para o nosso próprio bem, para o bem do outro, né? Ou nos entregarmos nossa carne para o mal. E levando em consideração a questão da doença, da enfermidade, enquanto nós estamos nesse mundo, nós sofreremos a enfermidade, sofreremos a morte. Mas depois, como será, né? Porque aqui está dizendo por que nós cremos na ressurreição da carne. Então nós acreditamos que essa carne, que esse corpo vai ressuscitar como um corpo glorioso, né? Como um corpo glorioso. Vamos continuar na explicação aqui, ó. Deus criou-nos com corpo, carne e alma. No fim do mundo, Ele não deixa simplesmente de lado a carne, ou seja, a criação inteira, como um velho brinquedo. Deus não vai fazer isso, né? No final de todas as coisas, no fim do mundo, Deus não vai dizer, olha, então vamos jogar essa carne fora, né? Aquilo que foi ali, a carne, a matéria, vamos jogar fora, como se Deus tivesse errado nisso, ou como se Deus fosse uma criança que brinca ali e que depois joga o brinquedo fora. Não. Então, continua dizendo, no último dia, Ele despertar-nos-á na carne. Então, no último dia, Ele vai nos despertar na carne, ou seja, seremos transformados. Transformados, num abrir e fechar de olhos, como nos diz as Escrituras, para nos sentirmos no nosso elemento.
O estar na carne não foi para Jesus uma coisa do outro mundo. Quando se mostrou como o ressuscitado, os discípulos viram as suas feridas corporais. Então, nós vimos que Jesus assumiu a carne. Jesus assumiu a carne não só na encarnação, mas depois que Jesus ressuscita, ele ressuscita na carne. Tanto que é a mesma carne que foi inclusive pregada na cruz, o mesmo corpo, né, de Jesus que foi pregado na cruz. E qual que é a prova que a gente tem disso? E quando ele aparece para os discípulos, ele aparece com as chagas. Como nós sabemos isso? Através das Sagradas Escrituras, né? Lembra daquela passagem onde Tomé diz assim, olha, se eu não colocar a mão lá onde estava o prego, se eu não enfiar o dedo lá onde foi a ferida aberta de Jesus na cruz, eu não vou acreditar que ele ressuscitou. Jesus aparece, ele traz em si as marcas, né, da crucificação e ele fala assim, vem cá, Tomé, coloca a mão no meu lado, né? Não sejas incrédulo, toca as minhas chagas, Tomé, não sejas incrédulo, mas fiel, mas homem de fé, né? Então, Jesus ressuscita na carne. Nós também, no fim dos tempos, nós seremos transformados nessa carne, né? Não mais sujeita no final ao pecado, não mais sujeita ao mal, não mais sujeita à doença, não mais sujeita à morte. Mas seremos transformados com ele. Mas nós não seremos simplesmente espírito, né? Mas nós seremos transformados naquilo que nós somos, né? Como Deus nos criou, carne e espírito. É interessante que lá na explicação, na resposta da pergunta, vai dizer assim, olha, Deus redime não apenas o espírito do ser humano, ele redime-o totalmente no corpo e na alma. Então nós temos que entender isso, né? Que quando Deus nos redime, Jesus nos redimiu, foi corpo e alma, o ser inteiro, o nosso ser inteiro, o nosso ser todo. Por isso, nós temos que viver bem na carne. Não é rejeitar a carne, né? Dizer assim, não, nesse corpo eu preciso viver bem, né? Nesse corpo eu preciso fazer o bem. Nesse corpo eu preciso demonstrar a santidade de Deus no meu corpo, né? Você, no seu corpo, demonstrar a santidade de Deus, demonstrar a beleza do que Deus criou, né? Demonstrar a honra que Deus colocou em nós, enquanto seres humanos que somos, então, na nossa totalidade, carne e espírito, né? Nós somos corpo e espírito. Então, que nós tenhamos essa consciência, inclusive, de que nós não só podemos, mas devemos viver a santidade nesse corpo que Deus nos deu. E por isso nós cremos na ressurreição da carne. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.